curso de Estatística Descritiva. O último assunto que vamos analisar é variância. Vamos tomar 8 notas de alunos e calcular o desvio absoluto, desvio médio absoluto dessas notas e a variância e o desvio padrão. Bom, pegando então a nota desses alunos, vamos calcular. Eu tenho aqui um conjunto de notas, eu vou calcular a média. Então a média, vocês sabem como fazer, igual a média. Aqui eu posso dar um Enter e selecionar todas as notas. A média vai ser 6,62. Vamos calcular a diferença entre cada nota e a média. Então eu vou pegar a nota do lado, subtrair ela da calcular a diferença entre ela e a média. Vamos colocar aqui entre o cifrão para fixar a célula da média. Daí nós vamos arrastar. Vamos ter então. Veja que a soma dessas notas vai dar, essa diferença vai dar zero. A soma da diferença dá zero. Logo a média também dá zero. Vamos agora ver quanto dá a diferença em valores absolutos entre cada nota e a média. Então eu vou colocar igual absoluto. Vai ser E7 a nota menos a média. E vou fixar a média. Dou Enter. Observe que agora, em módulo, eu tenho um valor positivo, diferente de zero. Sem o módulo, o que eu estou fazendo? Eu estou somando, eu estou pegando uma média, os valores que estão acima, os valores que estão acima, eu subtraio dessa média, sendo que essa diferença entre o que estão acima e o que estão abaixo, quando você soma, obviamente que isso vai dar zero, a diferença entre cada nota e a média. Observem aqui, ó, eu montei um gráfico de dispersão e aqui eu tenho as notas que estão acima e as notas que estão abaixo. Quando você subtrai cada nota que está acima, soma ela com a que está abaixo, você vai somando essa diferença, 7 menos 6,6 e assim por diante, né? Você vai somando isso, ele vai dar, essa soma sempre vai dar zero, sempre vai dar zero. Ela só não dá zero se eu colocar isso em módulo. Então em módulo eu chamo isso de desvio absoluto. Esse desvio absoluto e a média desse somatório, ela é igual a 0,56. Seria mais ou menos como o valor, a diferença, na realidade seria o grau de afastamento que essas notas têm da média, em termos absolutos, né? Ela tem da média. Não é uma medida muito usada em estatística, o desvio absoluto. O mais usado é a variância. O que seria a variância? A variância é a gente elevar essa diferença ao quadrado. Então sempre nós vamos ter um valor positivo, porque isso está elevado ao quadrado. Então vamos ver como ficaria. Então seria, eu pegaria 7 menos a média. Na realidade eu posso elevar mais simples, né? Eu posso elevar o valor da esquerda ao quadrado. Para elevar eu ponho o circunflexo ao quadrado elevado a 2 e arrasto. Bom, então eu tenho aí, a média deu 0,48. Esse 0,48 é a variância. A variância eu represento como S, aqui, um S elevado ao quadrado.
Então a variância deu 0,48. A variância é mais usada que o desvio absoluto. Então esse desvio absoluto ele vai me dizer, a variância ela vai dizer o quão afastado essas notas estão da média. Vamos mudar aqui. Vocês estão vendo que elas estão bem próximas. Esse ponto vermelho é a variância. Esse ponto vermelho aqui é a variância. Deu 0,40. Veja que como elas estão. Se eu colocar tudo 7 aqui, colocar todas as notas 7, vai dar 0. Veja que a variância aqui em vermelho ficou 0. Zerado. Ou seja, não há nenhuma. Todas as notas são iguais à média. Todas as notas são iguais à média. Se eu quiser, então, vamos colocar uma discrepância aqui maior. Tirou 10, 7, 2, 9, 1, 3, 4. Olha como ficou agora, a dispersão ficou maior e também a variância ficou bem maior. A variância então ficou 9,69. Veja como eu falei, quando eu falei sobre a média, eu disse que a média não era uma medida muito precisa para você fazer análise de uma amostra, de um conjunto de dados. A variância ela é mais precisa. Por exemplo, é mais precisa e ela dá uma visão melhor do que está acontecendo. Então, se eu digo aqui nesse caso que a média é 5,75, ela não vai me dizer muita coisa. Um aluno ali tirou 10, mas outro tirou 1. Quem vai me dar uma precisão maior sobre isso é justamente a variância. A variância ela deu 9,69. Agora, ela só me diz alguma coisa, a variância só vai me dizer alguma coisa se eu souber da média. Porque se eu não souber da média, se eu disser apenas um valor absoluto, olha, a variância deu 9,69. Bom, aí eu não vou ter ideia nenhuma dessa diferença. Agora, se eu digo a média, que é 5, deu 5,75, e digo que a variância deu 9,69, então dá aí para eu ter uma ideia da variação das notas com relação à média. Nós vamos depois mostrar aqui, logo depois aqui eu vou mostrar, para a gente calcular o desvio padrão. Como eu faço, eu tenho um valor mais adequado, que ele já me diz, com mais precisão e já me dá essa ideia de quão afastado isso está da média. Então vamos lá. Se eu pegar agora, aqui eu fiz, eu não sei, mas talvez aqui, eu não sei se eu preciso fazer esse gráfico, mas esse gráfico é muito simples, né? É um gráfico, vocês vão inserir o gráfico de dispersão. Eu sempre coloco ele para cá, para ele não cobrir a tabela. Então eu vou pegar aqui, eu insiro o gráfico, eu procuro dispersão, é esse aqui, próximo. Eu vou selecionar o intervalo que eu vou selecionar vai ser aluno e nota, inclusive com cabeçalho, que aqui já está a primeira linha como rótulo. Próximo. O nome já está em nota. O valor de x. Os valores de x. X vai ser aluno. Então vamos aqui, x vai ser aluno. Intervalos para x. Aluno. Intervalo para y. A nota já está selecionada. O rótulo de dados. Rótulo de dados. Vamos tirar esse rótulo de dados. Esse aqui é do y, né? Do y, o rótulo de dados do y é nota x. O de x, rótulo de dados de x é alunos. Ok.
Vamos para o próximo. Título, vocês colocam título, dispersão de x. O eixo x é aluno e o eixo y é nota. Concluir. Bom, então ficou esse aqui. Se eu quiser inserir a média, como eu inseri aqui, vocês vão aqui inserir linha de valor médio. Está aí. Então, muito simples. Então, no caso da variação para a distribuição de frequência, aquela mesma distribuição de frequência que a gente está trabalhando, são as alturas, nós vamos inserir novamente na frequência, ponto médio, multiplicar a frequência vezes o ponto médio. E agora vamos, lá nós trabalhamos com x. X, a média, o x menos a média. Aqui vai ser o ponto médio menos a média. Então está aqui, ó, ponto médio menos a média. Depois, você vai multiplicar a frequência vezes essa diferença. Veja que, da forma como a gente fez lá, sempre dá zero a soma. Se eu calcular isso em módulo e multiplicar isso pela frequência, eu vou ter o valor 4,26. Bom, isso aqui, 4,26. Se eu pegar o 4,26 e dividir 4,26 dividir por 50, eu vou ter o desvio absoluto. Então, o desvio absoluto é 4,26 vezes dividido por 50. Deu 0,085. Agora, se eu elevo isso ao quadrado e multiplico novamente pela frequência, cada diferença eu vou multiplicar pela frequência. Então, eu vou ter agora, e divido isso pela frequência, o somatório da frequência, que é a quantidade de dados que eu tenho 50. Então, eu vou ter a variância, que é o S ao quadrado. Então, deu 0,012. Veja que a dispersão aí é muito pouca. 0,02. Bom, vamos ver do rol, quanto dá, para saber se a nossa distribuição ficou próxima aí do rol. No rol, eu tenho aqui o rol. Se você fizer, você vem aqui, ó, como foi que deu 0,010? Você vai fazer igual, desvio, ponto, vamos ver aqui qual é. Vamos na função, estatística, e aqui tem desvio padrão. Aliás, eu estou procurando a variância, né? Ah, tá. Estou procurando variância. Então a variância está lá embaixo. Variância vai ser variância de A, é variância da amostra, e variância de P, é variância da população. Qual a diferença? A amostra é uma parte que eu pego da população. Quando eu pego todos os dados, o conjunto inteiro, eu tenho a população. Quando eu pego apenas uma parte dela, representativa, isso é a amostra. Então, eu vou fazer esse aqui. Então, variância. Isso aqui vai ser variância de P, né? E aí seleciono tudo, todo o rol. 50 números. Então veja que deu 0,01. Okay? O desvio médio é desv.médio. Então isso aqui seria igual desv.médio. É isso aí. Ó. Okay? Então, veja que deu muito próximo. Aqui a variância deu 0,01 e a nossa da distribuição de frequência deu 0,012. Então, muito próximo. Bom, agora o que é desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada. Desvio padrão que eu geralmente represento com um S grego. Um S grego. Aí eu vou colocar um S minúsculo aqui. Mas é um S grego. Deixa eu colocar aqui esse S grego. Editar. É um caractere especial, ou eu venho aqui, ó, na letra e o símbolo. Deixa eu ver se vai dar símbolo. Pronto, tá aí, é um sigma.
Eu tenho, opa, ele colocou tudo. Consigo. Ok, signo. Bom, esse desvio vai ser a raiz quadrada, raiz da variância. Então dá 3,11. 3,11. Se a gente calcular aqui, a gente pode calcular também aqui o desvio padrão sigma. O sigma eu posso colocar o símbolo aqui, ó. O sigma vai ser, vamos procurar então o desvio padrão, desvio ponto, né, desvio, vamos ter que olhar lá na função. Então novamente aqui, ó, função, estatística, aqui, desv padre P, que é da população, né? Desv pad, então é igual desv pad P. E aí eu seleciono tudo. Toda a minha população, considerando que isso aqui seja a população, certo? Então vai dar 0,1, que é a raiz quadrada de 0,01. Ok. Ok, então, né? Então nós temos aí a parte de variância. Como eu falei para vocês, eu tenho uma medida que ela vai me dar mais precisamente, vai me dar a ideia de como está essa dispersão dos valores de x com relação à média. E essa medida é o coeficiente de variação de Pearson, CV. Então, o seu CV vai ser o desvio padrão dividido pela média. Se eu calcular o CV aqui, ó, CV, desvio padrão, desvio padrão, CV, desvio padrão, vamos lá, calcular, desvio padrão dividido pela média, a média é 1,7. Então eu tenho 0,05. Eu posso colocar isso em percentual. Ou seja, eu tenho que 5, ou seja, eu tenho aí uma dispersão, é como se eu tivesse uma dispersão aí de 5,83%. Quanto menor, menos disperso. Certo? Então eu posso colocar isso aí em percentual ou não. Certo? Vamos calcular esse aqui, ó. CV. O desvio padrão 3,11 dividido pela média. A média é 5,75. Tá aí, 0,54. Esse aqui já deu maior, bem maior. Bom, se eu colocar isso em percentual, eu vou ter então a dispersão de 54%. Vamos então colocar aqui, ó, essa variação menor. Vamos colocar um 6, um 8, um 7. Olha, já deu 15,98%. Bom, e assim finalizamos essa parte de variância.